Oi, gente, esse vídeo de hoje eu quero te provocar uma reflexão para você que se vê como vítima de uma infidelidade, você homem ou mulher, né? E que eu acho que vai fazer você perceber algumas questões que estão por trás disso aí, e você vai começar a apontar o dedo para você também, ao invés de apontar o dedo só para o outro, que é muito fácil, né? A gente sempre apontar o dedo só para o outro. Me traiu, eu sou uma vítima dessa questão toda. Então vamos começar a tentar ser mais objetivo possível, falando do termo infidelidade. Fidelidade vem de infiel. Infiel vem de algo que não é fiel a um propósito, a um combinado, a uma palavra. Infidelidade. Não fiel. Eu não cumpri um propósito, ou a pessoa não cumpriu um propósito. Mas que tipo de propósito você está falando, Alex? Eu falo propósito de carinho mútuo, de respeito mútuo, e respeito envolve até a forma de conversar com o outro, de valorizar o outro, de cuidar do outro, de se cuidar, principalmente, né? Porque quando você deixa de se cuidar, você se anula. E quando você se anula, pode esperar que o outro, em algum momento, vai te anular também. Vai perceber que você não está se cuidando. Enquanto isso, a concorrência aí fora se cuida. Principalmente quem está no mercado disponível. Agressividade com os filhos, agressividade com o outro, né? Indisposição sexual. Pô, mas eu estou indisposta. Pô, mas eu estou indisposto. Legal, mas o sexo faz parte do casamento. O que você está fazendo para poder mudar isso? Por que você buscou ajuda? Buscou ajuda médica? Você está fazendo uma atividade física? Está se cuidando mais para a sua libido estar mais alta, para você se sentir atraente? Não ficar com vergonha de tirar a roupa na frente da esposa, do marido? Né? É isso. Esse propósito que eu estou falando. São esse tipo de frustrações que a gente acaba, ao longo do dia a dia, a gente acaba entregando, né? Até mesmo porque a gente se estaciona na nossa zona de conforto. Então a gente acaba demonstrando isso para o outro. E isso vai frustrando a outra pessoa. Uma série de infidelidades no propósito do casamento que foi acontecendo ao longo da relação e que foi fazendo a pessoa se sentir frustrada. Mas, pô, então por que não separou então para me trair? Poxa, cara, separação é um negócio, o buraco é muito mais embaixo. Às vezes a pessoa só tá ali com uma necessidade de se sentir valorizado, desejado, acarinhado, né? Necessidade sexual. Pô, eu posso ter uma aventura aqui que não vai dar em nada, é só de vez em quando, ou é só uma vez, uma viagem que eu fiz, ou... Não, eu tenho filhos na minha relação, nós construímos uma família, construímos um patrimônio, eu não vou chutar o balde por causa de uma aventura. Então por isso que a pessoa não se separa. O homem é a mesma coisa. Não, eu gosto dela, ela é uma boa mulher, ela é uma boa mãe, eu gosto de estar na companhia da minha família. Isso aqui é só uma aventura. Essa mulher não tem nada a ver. Nossos propósitos são diferentes, mas isso é uma química sexual. Mesma coisa a mulher. Entendeu? Então, isso é reflexo. O nosso instinto nos induz para isso. E quando a gente percebe, a gente caiu numa tremenda armadilha, reflexo do nosso instinto de se sentir desejado, de se sentir amado, de se sentir priorizado, coisa que a gente deixou de perceber isso durante a relação. E o relacionamento, como eu comento nas minhas aulas do programa Evas, é reciprocidade e contrapartida, né? Todo relacionamento é assim, o comercial, o familiar, o relacionamento social. Você só tem alguma coisa quando você oferece alguma coisa. Até vamos ser bem práticos. Você não para no posto de gasolina, pede o cara, põe gasolina. O cara coloca gasolina, tá esperando você pagar ele. O cara pôs gasolina, você arrancar e vai embora. Você não pagou o cara. Pô, você foi infiel, né? E você vai arrumar problema, com certeza. O cara vai chamar a polícia, vai anotar sua placa, não vai abastecer mais para você. O casamento é a mesma coisa. Se houve alguma frustração que induziu aquela pessoa a buscar em uma terceira pessoa algo que ela não encontrou em você, ou algo que ela esperava que você entregasse,
certo? Vale parar para pensar em relação a isso aí. A infidelidade, ela ocorre por vários casos, várias possibilidades, né, da pessoa ter o desejo por traição. A principal delas, que a gente mais vê, que eu mais vejo nos meus alunos, é um relacionamento insatisfatório. As pessoas têm necessidade de carinho, as pessoas têm necessidade de se sentirem valorizadas, de se sentirem priorizadas. As pessoas têm essa necessidade. E muitas vezes, quando elas não têm isso dentro do casamento, elas buscam isso fora, né? Principalmente o homem, que produz de 10 a 30 vezes mais testosterona do que a mulher, o homem tem necessidade de se sentir desejado, de ter a sua rotina sexual ali com a esposa. No caso do homem, dos homens, na maioria deles, né? Quando a gente casa, a gente escuta muito dos amigos brincando com um fundinho de verdade naquilo que eles acreditam. Pô, cara, você é doido, você vai casar com uma mulher só? Tem tanta mulher no mundo. Ah, cara, não vou casar porque a química sexual dela comigo é uma delícia. A gente tem os mesmos propósitos, os mesmos princípios familiares, temos os mesmos objetivos de vida, a gente se dá carinho, a gente se curte, a gente se valoriza, a gente se respeita. Então não me interessam as outras mulheres, eu quero essa. Bacana, é isso aí. Só que se você não souber conduzir um relacionamento, se você não souber entender como funciona a sua mente, a mente da outra pessoa, para que você evite de, ao longo da relação, ir colocando ali situações que geram emoções negativas, né? Vão acumulando emoções negativas na relação, você vai frustrando a outra pessoa, né? Você vai, sem que você perceba, por causa da rotina do dia a dia, você vai deixando de priorizar aquela pessoa, porque você tem que priorizar o trabalho, priorizar os filhos, o homem é a mesma coisa, né? Então a esposa também, ela se sente ali desvalorizada, ela não se sente mais desejada, aí ela para de se cuidar, o cara para de se cuidar, porque já estou casado mesmo, e aí vem um monte de outras questões relacionadas a uma vida a dois, provenientes das armadilhas da nossa mente e da nossa necessidade de estacionarmos na nossa zona de conforto, que fazem com que aquelas frustrações ali vão se acumulando ao longo da relação. E chega um ponto que a gente começa a não enxergar mais no cônjuge aquilo que a gente enxergava lá no início da relação, quando a gente decidiu se casar. E aí aparece uma terceira pessoa oferecendo tudo aquilo, mostrando mais desejo, mais interesse e uma série de outras questões. E acaba fazendo com que aquele instinto do homem, aquele instinto da mulher, acabe se entregando para aquela nova relação, né? E aí pronto, fui traída. Mas peraí, vocês não perceberam que ao longo da relação, ambos foram traindo o propósito da relação um com o outro, foram sendo infiéis um com o outro. Então, quando você para pensar a infidelidade por esse ponto de vista, você já pensa assim, poxa, peraí, até que ponto que eu também tenho culpa nisso? Porque a infidelidade de uma terceira pessoa entrar ali na história é reflexo de uma série de infidelidades que ambos estamos trazendo para a nossa relação, cometendo na nossa relação. Não percebemos que nós somos infiéis ao propósito do relacionamento. E, como consequência, veio a questão da infidelidade de uma terceira pessoa entrando aí na história. Mas como que nós vamos lidar com isso? Aprendendo as armadilhas da nossa mente que fazem com que a gente sabote a nossa relação, o nosso relacionamento. E são inúmeros os detalhes, os neurotransmissores que nós injetamos na nossa corrente sanguínea que fazem com que a gente cometa erros e acertos. E é possível entender como isso funciona para que a gente saiba lidar com isso. Então, se você está passando por isso, eu te sugiro clicar no link da descrição ou no link da bio, se você estiver assistindo aí no Instagram, para você começar a entender isso. Preparei uma imersão muito legal, que é a primeira fase de todo esse aprendizado. Tem uma aula lá de 1 hora sensacional que fala sobre isso que eu falei nesse vídeo, de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, que vai te ajudar muito
eu te aconselho, vai lá, priorize, comece a fazer as coisas certas, aprenda a fazer as coisas certas a partir de agora, para uma chance de reconciliação, com uma outra ótica sobre tudo, ao invés de ficar só apontando o dedo para o outro, começar a apontar para si também e ambos aprenderem e corrigir esse problema. Ou se não existe mais volta, começar um novo relacionamento numa nova oportunidade, de uma forma bem mais madura, bem mais consciente, mais equilibrada. Afinal, havendo uma reconciliação ou não, o sol, ao solzão, sempre falo dele, nasce todos os dias para te dar, iluminar os seus caminhos e te dar novas oportunidades, novas possibilidades. Então, faça bom proveito disso com base na neurociência. Você vai se dar bem, eu te garanto. Você vai se surpreender. Fica lá, a gente se vê no próximo vídeo.